Eu fiz uma quebra aqui nos cortes pra gente ter um rolê. Cara, me fizeram uma pergunta interessante aqui. Eu acho que eu quero focar um pouco nisso também, que é o que quer dizer uma curadoria literária? Como que o teu trampo ele opera para que a Flive tenha uma linha editorial coesa, sabe? O que você está procurando hoje em quem manda original para a editora, tanto no autor quanto no texto, mas eu acho que no texto um pouco mais do que do autor agora. Eu vou falar rapidinho sobre o autor, porque eu falei anteriormente, né, no formulário, essa presença de autor. Acho que também o que falta não, o que é muito importante é esse respeito, eu acho, de comunicação, né, entre autor e editor, assim, de entender opiniões de autor, de entender opiniões da editora e fazer disso um equilíbrio, que a gente não está aqui para bater cabeça, a gente está aqui para se ajudar todo mundo, né, então acho que às vezes falta um pouco. Eu, às vezes, xingo o ego de autor, né? Porque autor, às vezes, tu critica o texto e a gente vai direto pro lixo, né? Porque acha, ou fica muito brabo ou acha que tá tudo um lixo. Não é assim, né? A gente se critica, a gente fala, dá feedbacks, porque é o que literatura é, né? A gente tem essa troca. E em relação a texto, eu acho que. Primeiro, em relação a enredo, eu acho que, pelo menos eu tava pensando nisso essa semana já é segunda só, né? Mas nessas semanas, questão, a gente recebe muito livro de fantasia, muito livro de romance para variação. E assim, claro, todo original é único, porque cada autor que envia é único, mas eu acho que tem argumentos assim que se repetem, sabe? Que já são vistos no mercado. Então eu acho que em questão de enredo, de conflito, quando tem uma mistura, por exemplo, vou citar um livro que a Marie me encaminhou, que é um Percy Jackson amazônico, por exemplo, basicamente, sabe? Então, tipo, é muito legal, tem fantasia, mas tem essa pegada, tem essa troca, sabe? Então, um conflito que ele tenha um diferencial. Claro que tudo a gente meio que copia, meio que repete, né? A gente tá em 2025, não tem como criar uma coisa super super, fugir a palavra, uma super individual, assim, super única, né? Mas acho que trabalhar essa coisa única também no texto e na construção da escrita. Acho que hoje em dia eu consigo avaliar muito melhor a questão do texto. Não que a gente não tinha esse cuidado com o texto antes, né? Mas eu acho que como a gente tem diferentes selos agora, né? Mais específicos, vagas limitadas também, eu acho que isso também me desafia a olhar para pro texto de uma forma diferente, de uma forma mais crítica, né? Então, por exemplo, eu sempre brinco com as construções de início, que eu acho que a gente consegue conhecer um autor pela primeira frase, pelo primeiro parágrafo, a gente já consegue sentir o ritmo que o autor dá pro texto. Uma coisa é tu começar o texto com a casa era muito bonita e fazia frio, sabe? Então a gente já entende que não tem, pode ter uma qualidade técnica e literária a ser desenvolvida ali, mas que naquele momento talvez eu ainda tenha que estudar outras questões, enfim. Tanto que eu criei uma lista de vários livros de escrita criativa, de construção de narrativa, para enviar para os autores, caso me peçam, assim, porque eu acho que ler livros e ler livros também que falam sobre a escrita nos ajudam muito a absorver o que a gente pode trazer para a nossa escrita. Então, acho que é muito importante isso, e o texto em si, claro, a gente tem limites de caracteres com espaço, né? A gente tem, infelizmente, tem essa limitação, assim. Agora a gente está trabalhando com 620 mil, para o pessoal só ter como noção. Mas tentem evitar chegar em 620, se Tem que possível. evitar, já é grande. Já é grande. Eu que insisti pro Lucas me deixar 620 mil, porque tem uma galera legal que chega com histórias legais que tem esse número, assim. Mas tentem evitar, né, livros, a gente fala livros comerciais, né, de 180 mil a 420 mil caracteres com espaço. O meu chefe tá brincando com o chefe de geral, né, enquanto eu falo coisas Ele quer me sérias. morder, mano. Ele tá doido pra me morder aqui. Ô, abaixa essas orelhas aí. Você tá doido, cara? Mas o texto em si, eu acho que às vezes o que os autores. Eu sempre falo para todos os autores que eles podem dar uma lida final em voz alta no texto, porque eu acho que isso é importantíssimo para qualquer texto, seja um conto, seja um poema, seja uma narrativa longa. Eu adoro ler textos em voz alta, os meus textos em voz alta, porque eu acho que tu consegue entender muito do ritmo, entender muito das palavras que tu usa, do ênfase que tu usa para as palavras. Eu acho que é a coisa mais básica e que vai agregar demais para o texto, essa leitura final, assim. E entender, né, que algumas repetições não são necessárias. Eu acho que ainda tem uma galera que insiste com diálogos tipo, oi, tudo bem? Tudo contigo, né? Botar nos diálogos o que a gente vê do personagem, o que a gente vê de relevante.
Também tem uma galera que extrapola de detalhar tudo, colocar todas as cores de todas as coisas, sabe? Eu era uma pessoa que detalhava tudo, assim, os personagens chegavam numa floresta e tinha que detalhar todas as árvores que estavam na floresta, todos os animais que passavam, sabe? Então, acho que essa revisão final, esse cuidado com a escrita antes de enviar pra gente, já dá para sentir o tom do texto, né? E muitos autores, eu acho que chegam também com uma expectativa de que do lado de cá a gente vai fazer uma curadoria no sentido de ler o texto, dar feedbacks muito profundos do texto, né? Assim, infelizmente, eu sempre falo, eu gostaria muito de ler todos os livros de cabo a rabo, só que assim, não tem como. Além de que eu leio devagar as coisas, até os livros que eu gosto de ler, eu leio muito devagar. Então, é um trabalho que autores que eu acho que também vêm entendendo o seu lugar como autor, né, buscam esses serviços antes. Então, sei lá, uma leitura beta, os meus amigos vão ler, ou sei lá, minha profa de português vai ler, pessoas próximas, ou tu vai ampliando, né? Tem outros escritores no meu meio. Eu tenho um grupo de leitura dos nossos textos com colegas do mestrado, que a cada 15 dias, na quarta-feira, a gente leva 2 capítulos dos nossos romances e a gente troca as ideias, sabe? Então a gente lê, faz as vozes de cada personagem e tal. É super legal. E recebendo críticas, né? E também tem os profissionais, né? Tipo, edição de texto, leitura crítica, tudo isso eu acho que mostra a maturidade do autor num posicionamento de que, tipo, não, eu aceito críticas, né? Porque o mercado é cheio de críticas. Então a gente tem que, às vezes, baixar a cabeça, repensar a escrita. Até eu tô travada na minha dissertação, porque eu tenho que mexer muita coisa nela e eu tô com preguiça. Mas acho que essa questão do texto é o sentido do texto, né? A qualidade. Eu acho que o início de livro, o início de romance, ele já mostra a potência do que vem a seguir, sabe? Tem uma coisa interessante da gente levantar, Omar, que é normalmente quando você enviar o seu livro para uma editora e você é iniciante, tá? Você não está sendo agenciado, você não é nada, você só mandou o seu livro para uma editora. E essa editora te devolve um documento com 3 páginas, 5 páginas, de uma avaliação super profunda sobre o seu livro. Isso aí, gente, é inteligência artificial avaliando o seu livro e criando um documento para te convencer que seu livro é incrível e precisa ser publicado agora. Por isso que junto desse documento costuma vir uma proposta de publicação paga, sacou? E isso é uma parada que ela deixa muito claro quem é o cliente, porque a Flávia enfrentou esse problema por muito tempo e vai continuar enfrentando por muito tempo também, que é da galera não entender direito como a gente funciona. O mercado do livro quer colocar a Flávia numa caixinha, e é a caixinha de editora paga, ou é a caixinha de editora tradicional, ou é a caixinha de sei lá, cara. E a realidade é que nós somos uma editora bem diferente do normal. A galera que vai ser aceita pela Marina no selo Voe, mesmo o novo, não seria publicado, na nossa opinião, em nenhuma editora tradicional que já tem mesmo tamanho da Flávia, mesma proporção, de forma tradicional. Não seria. E aí vem uma pergunta que eu vi lá no Instagram, que é, a Flávia publica autores iniciantes? O selo Voe, ele é criado pensado em autores iniciantes. E aí, na tua opinião, quando aparece um autor para você, o que você acha que difere, pode ajudar a diferir? Porque são muitos fatores, né? Mas o que pode ajudar a diferir um Voe de um tradicional, um exclusivo? Eu acho que é mais alcance de público mesmo, assim. Porque às vezes a gente tem, como eu falei, a gente tem qualidade de texto, mas, por exemplo, consigo vender para 20 pessoas. Sei lá, é um público que pode ser trabalhado, né? Mas talvez tu não tenha ainda essa mentalidade de como trabalhar o público, como se fortalecer no mercado, que são coisas que eu acho que afetam muito, né? E a gente tem, hoje em dia, o selo novo da Voe, eu acho que ele é um super facilitador, assim, eu acho que a gente tá numa proposta bem legal. O Voe sempre foi um chamativo, né, da Flávia, assim, acho que a galera que vinha me questionar como é que publicava na Flávia antes dessas novas mudanças, eu explicava, era tudo tão claro pra mim, a galera ficava tipo, como assim, daí? Daí eu ficava, mas gente, é assim. Então o Voe novo hoje, ele trabalha, né, com 90 dias de pré-venda, a gente chama, mas são 90 dias em que o autor precisa vender 100 livros. Que é um prazo, eu acho que é super confortável, assim, considerando que antigamente, até mês passado,
a gente tava fechando o contrato com uma pré-venda de 50 exemplares em 30 dias. E a galera batia super bem, assim. E acho que faz alguns meses, ou um pouco mais de um ano até, que a gente vem tendo um crescimento, né, dos autores iniciantes que mesmo nunca tendo publicado, nesses 30 dias, tipo, com acompanhamento, claro, né, da comunicação, do setor de comunicação, a Mari, principalmente, fez esse trabalho nos últimos tempos, a Lu também trabalhou com isso, de bater essa meta de 50 exemplares nesses 30 dias, né, e eu acho que é muito uma construção própria do autor. Eu acho que o tradicional, às vezes, a gente aposta em autores que já têm um certo nome, que estão se desenvolvendo no mercado, que a gente vê que está, né, em certo nível, não de escrita, mas de momento de escrita. E o Fomento, eu não considero que seja nem menor ou maior que o tradicional, porque eu acho que as duas são oportunidades ótimas de publicação na Five, assim. Acho que o selo de Fomento, como eu falei, é um dos formatos mais confortáveis que a gente teve até agora, assim, pensando que a gente fazia as pré-vendas de 15 dias para vender 50 exemplares em dezembro e janeiro, e a galera conseguia, sabe? Então, o selo de Fomento hoje, eu acho que ele é uma ótima oportunidade de se testar enquanto autor, né? Autor iniciante, de entender o seu lugar e de desenvolver cada vez mais, né? Entender o mercado, entender como é que funciona a produção. A galera não entende, às vezes, esse processo. Então, tudo isso facilita para outras oportunidades. Tipo, vou publicar de Fomento, talvez no ano que vem eu vou estar publicando um tradicional com a Five, sabe? É tudo possível de crescimento, assim. Em resumo, o rolê do tradicional pro voo é um momento de carreira, dá pra dizer, né? É. Ou A gente seja, tem gente, autores, a entrou gente no tem voo, autores. é um processo para você poder chegar no É. tradicional, né? E o novo voo, ele nasceu na forma como ele tá, que a gente vai explicar daqui a pouco, tipo, em detalhes, porque a gente entendeu que funciona. A gente entendeu que dá certo.